eu supus o poder que vem de cima. Quando eu falo de Jesus, que salvou a minha vida, que curou minhas feridas, sinto arder meu coração. Quando eu falo de Jesus, fico muito emocionado, pois eu sinto a sua luz que me tem abençoado. Quando eu falo de Jesus, minha alma pega fogo, pois eu sinto o seu renovo dentro do meu coração. Creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, o legado missionário da Igreja Primitiva, lição 9, direcionada para o dia 27 de agosto de 2017. Texto áureo: antes anunciei, primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Atos 26 e 20. Verdade aplicada. Um dos grandes legados deixado pela Igreja Primitiva foi a perseverança em anunciar a palavra. Textos de referência: Atos 1, 4 a 5 e 7 a 8. Meu internauta e irmão em Cristo Jesus, os primeiros membros da igreja, apesar da oposição, não perderam o foco da evangelização. Eles obedeceram a Jesus e ao Espírito Santo, que conduziu toda a obra de maneira que eles alvoroçaram o mundo em sua época. Atos 17 e 6. Missão: eis um projeto de Deus, primordial para a igreja. E nós vamos tratar aqui da evangelização, encomendada por Deus, ordenada por Jesus Cristo e na dependência do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo. Os mandamentos missionários. Alguns mandamentos foram dados por Jesus antes da sua partida. Estes mandamentos foram chaves preciosas que abriram a porta do crescimento da igreja primitiva e de todos os tempos. Conforme vos disse, faz-se missão na ordem de Jesus Cristo: ide por todo mundo e fazei discípulo a todas as nações. Então são mandamentos de Jesus Cristo. Nos pontos 1.1, 1.2, 1.3. Deu mandamentos pelo Espírito Santo. Determinou-lhes que recebessem poder. Determinou-lhes o campo de atuação. Deu mandamentos pelo Espírito Santo. Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo e isso sucedeu enquanto ele lhes
falava acerca do reino de Deus, Atos 1, de 1 a 13. Esse destaque para a pessoa do Espírito Santo não foi acidental. Ele capacita e dirige a obra missionária no mundo. O próprio Jesus agiu no poder do Espírito Santo. Mateus 3,16. Atos 10 e 38. Mesmo após sua ressurreição, o Senhor Jesus continuou dirigido pelo Espírito Santo. Ele já havia revelado aos seus que o Espírito Santo viria após sua volta para o Pai e que ensinaria, lembraria e revelaria mais verdades espirituais. João 14, 16, 13. E é o que encontramos ao longo do Novo Testamento a partir do livro de Atos. Deu mandamentos pelo Espírito Santo. Jesus é que ordena. O Espírito Santo é o agente que desperta o apetite para se fazer missão, nos dá ousadia. É pelo poder do Espírito Santo que nós fazemos missão. O próprio Jesus foi impulsionado pelo Espírito de Deus para fazer missão. O maior missionário de todos os tempos, Jesus. Ele avisou aos seus discípulos que subiria ao céu, mas que o Espírito Santo viria e seria o Consolador. Estaria com eles para sempre. Então, quem dá ousadia e poder para se fazer missão é o Espírito Santo. Atos 1 e 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja bem, missão é feita pelo poder do Espírito Santo. 1:2. Determinou-lhes que recebesse poder. Os obreiros de Cristo não podem se lançar ao trabalho sem o poder do Espírito Santo. Para a execução da obra missionária a partir de Jerusalém, Deus prometeu uma capacitação do alto para a sua igreja. Atos 2:33, Gálatas 3:14. Existe um governo organizado e pronto para impedir o avanço missionário. Efésios 6, de 10 a 12. Por esse motivo, a obra missionária não pode ser feita de qualquer maneira. Essa é uma obra na qual lidamos com almas cujos resultados são eternos. As forças rivalizadoras, contrárias ao ato de evangelizar, são poderosas. E só podemos fazer missão revestido do poder do Espírito Santo. Conforme vos citei, Atos 1 e 8. Recebereis poder do Espírito Santo para ser testemunha local, regional, nacional e transcultural. Aleluia! É pela ousadia do Espírito Santo que nós vamos aos confins da terra e fazemos a obra de Deus. Aleluia! Só pelo poder do Espírito Santo nós vamos enfrentar as forças rivalizadoras e levar a mensagem. Não é de qualquer maneira. É revestido do poder do Espírito Santo. 1:3. Determinou-lhes o campo de atuação. A missão da igreja é a pregação do Evangelho, fazendo discípulos de Jesus em todas as nações. Mateus 28, 18 a 20. A humanidade agoniza longe de Deus, sem esperança de salvação. Romanos 8, 22. Isso significa que o nosso campo de atuação abrange a toda criatura que encontramos até os confins da terra. Assim, de acordo com a orientação de Jesus Cristo, a igreja deve iniciar a evangelização no lugar no qual se encontra e simultaneamente está comprometida com o anúncio do evangelho em todo o mundo, indo, contribuindo e orando. Veja no livro de Atos que a igreja se estabeleceu em Jerusalém e foi progredindo para Samaria, Judéia e até os confins da terra. Os missionários daquela época alvoroçaram o mundo por meio da pregação de Cristo. Atos 17, 6, 24 e 5. Em todo o mundo. Começa-se em Jerusalém, localmente. Vai se expandindo, regionalmente, Samaria, nacionalmente, confins da terra, transculturalmente. Os missionários foram capazes de alvoroçar o mundo, de anunciar, de propagar o Evangelho, dentro dos parâmetros da vontade de Deus, na ordem de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Segunda parte. O Espírito Santo na obra missionária.
o Espírito Santo despertou nos discípulos o desejo de compartilhar o Evangelho. Em Atos, encontramos o espírito missionário formando uma igreja missionária e capacitando-a para o cumprimento da tarefa. Vejamos 3 maneiras da atuação do Espírito Santo. Ele desceu no dia de Pentecostes. Ele opera sinais. Ele separa e envia missionários. Ele desceu no dia de Pentecostes. Podemos dizer que a igreja missionária, a grande igreja missionária, começou exatamente 10 dias depois que Cristo subiu ao céu, que foi no dia de Pentecostes, a chamada festa da colheita, festa de Pentecostes. Os discípulos estavam no cenáculo e foram revestidos do poder de Deus. Receberam uma glossolalia intensificadora e foram revestidos. Essa foi uma operação divina diferente da que ocorreu na Torre de Babel. A partir desse dia, o Espírito Santo concedeu à igreja vários dons para o cumprimento da missão. E nós temos os dons registrados em 1 Coríntios 12, de 4 a 7. O Espírito Santo é o Espírito da promessa da parte do Pai. Atos 1, de 4 a 5. Ele desceu sobre a igreja reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes, que era a festa da colheita. Aleluia. Ali estavam representadas muitas nações da terra através dos judeus da diáspora. Sabemos que os judeus se espalharam pelo mundo, mas ali estavam reunidos vários povos de diversas regiões e lugares do mundo e foram abastecidos pelo poder do Espírito Santo. Ele desceu, conforme a promessa de Jesus Cristo. Eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. Ele opera sinais. Os milagres, curas e libertações são consequências diretas do agir do Espírito Santo. Tais ações sobrenaturais contribuem na evangelização e proporcionam o socorro de Deus na vida dos que sofrem. Não são sinais reservados apenas aos líderes, mas a todos os que buscaram fervorosamente. No livro de Atos, vemos, por exemplo, que o Espírito Santo impregnou a Pedro de tal maneira que as pessoas transportavam os enfermos para as ruas e os punha em leitos e em camilhas, para que, ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. Atos 5 e 15. Por outro lado, Paulo, cheio do Espírito Santo, fazia milagres extraordinários, de modo que as enfermidades e os espíritos imundos fugiam das vítimas. Atos 19, 11 a 12. Ele opera sinais. O Espírito Santo fez prodígios, milagres. E aqui, na pessoa de Pedro, que até a sua sombra curou os enfermos, na pessoa de Paulo, que os seus aventais, suas indumentárias curavam os enfermos, foram evidências fortes da operação do Espírito Santo de Deus. E o Evangelho crescia, e as pessoas se fortaleciam, e se via a operação do poder do Espírito Santo de Deus. Ele separa e envia missionários. O Novo Testamento aponta o Espírito Santo como a figura principal na obra de evangelização através da igreja. Atos 8, 29, 13 e 2, 15 e 28. Todo o corpo de Cristo é chamado a evangelizar e a fazer missões, mas cada um fará o seu papel de acordo com o seu chamado. 1 Coríntios 12, 7. Alguns são vocacionados a deixarem sua cidade e igreja de origem para pregar o evangelho em outros estados. Outros são dirigidos pelo mesmo Espírito às nações. Todos são chamados a testemunhar, mas nem todos foram vocacionados a ir a um campo missionário transcultural. Todavia, os que ficam têm a incumbência de participar, orando e contribuindo financeiramente para manter os que se destinam a ir. Dessa maneira, todos se envolvem no trabalho missionário. Eu costumo dizer, conforme um adágio popular neotestamentário, que
existem 3 categorias de missionários. Os que vão ao campo, que se disponibilizam, são vocacionados e vão fazer a obra em lugares dos mais diversos. Outros não são vocacionados a ir, mas são vocacionados a levantar clamor, a interceder, a orar. Quantos que estão precisando do apoio de uma intercessão em campos longínquos, sofrendo? Aqueles que se predisponibilizaram a ir ao campo missionário e que precisam de um apoio, de um clamor, de uma oração especial. E muitos missionários se categorizam como aqueles que oram. Outros que estão bem posicionados na sociedade, ou às vezes nem assim estão, mas ganham dinheiro e contribuem, operam, fazendo com que os missionários possam se deslocar para lugares longínquos e façam a obra de missão. É o missionário que coopera, que dá oferta, que ajuda, que levanta a oferta, que levanta o estipêndio para apoiar os missionários em lugares longínquos. Então, 3 categorias: o que vai, o que levanta o clamor, o que ora e o que colabora cooperando com o dinheiro. Terceira parte e última. Principais missionários. Todos os discípulos diretos do Senhor Jesus, após a descida do Espírito Santo, tornaram-se comprometidos com a missão e anunciaram o Evangelho da salvação. A maioria deles morreu brutalmente, cumprindo a missão fora do seu lugar de origem. Neste ponto, destacaremos os 2 personagens mais notáveis do livro de Atos. Nós vamos agora falar dos 2 personagens que mais se destacaram nos subpontos: Pedro e Paulo. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e outros apóstolos. O apóstolo Pedro. Logo após a descida do Espírito Santo no cenáculo, Pedro inicia seu poderoso ministério. Ele e os 11 estão juntos, mas é Pedro quem toma a iniciativa da pregação, e naquele dia, em um só sermão, quase 3.000 almas manifestaram a fé em Jesus Cristo e foram batizadas. Atos 2, 14 a 41. Mais adiante, vemos Pedro e João à porta do templo, mas é Pedro quem se dirige ao coxo e libera sobre ele a palavra da cura. Pedro se tornou um grande líder e todos os discípulos davam testemunho do poder de Deus. Atos 4:33. Na casa de Cornélio, através de Pedro, a porta da graça se abriu para os gentios. Segundo a tradição cristã, Pedro morreu crucificado em Roma de cabeça para baixo. Este personagem foi um dos ícones de missão, o apóstolo Pedro. Recebeu tanto poder na sua vida que até a sua sombra curava os enfermos. Foi capacitado pelo poder do Espírito Santo. Sofreu sobremaneira. Foi ele que tomou a iniciativa de fazer a primeira pregação explosiva missionária, ganhando 3.000 almas. Ele foi usado curando os enfermos. Aleluia. Aqui temos um exemplo, um ícone representativo da obra de missão. O apóstolo Paulo. Saulo foi companheiro de Barnabé na primeira viagem missionária. Foi nesta missão que adotou o seu nome gentílico, Paulos, que significa pequeno ou menor. O seu nome foi mudado. Conhecemos a história de Paulo, que na estrada de Damasco teve um encontro verossímil com Jesus Cristo, e seu nome foi mudado para Paulos, que, segundo aqui o texto, o vocábulo significa pequeno ou menor. Depois desta viagem missionária, fez mais 2 outras e uma última para Roma como presidiário, para comparecer perante César. O relato de Atos para o capítulo 28, mas sabemos que depois disso Paulo foi liberto e continuou suas viagens por 3 anos, provavelmente chegando até a Espanha como planejou. Roma 15 e 24. A seguir, foi preso pela perseguição de Nero e conduzido a Roma, onde foi decapitado, possivelmente em 67 depois de Cristo. O apóstolo Paulo é considerado o maior missionário do Novo Testamento depois de Jesus. 1 Coríntios 11 e 1.
Aqui, um outro ícone do Evangelho. Paulo sofreu como ninguém. Sofreu várias quarentenas de peia, preso, desolado, foi mordido de cobra, morreu em um nosocômio, uma prisão masmertina, lá em Roma. A tradição diz que ele foi cortado miúdo e colocado num saco, tirado por um orifício no teto, porque a prisão não tinha nem porta nem janela. E foi levado para um lugar ignorado. Mas se notabilizou. Ele, entre os 100 personagens que o mundo já conheceu, mais alvissareiros, Paulo é o 6º homem mais influente. Aqui está o exemplo de um missionário autêntico. Aleluia. Ele não tinha o apoio de uma convenção poderosa, não tinha o apoio de um microfone poderoso de uma emissora da época, não tinha o apoio de um campo, mas ele, conforme declara em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, não segundo o mandato de homem, mas de Jesus Cristo, esperança nossa. Aleluia. Está aqui um exemplo. Outros apóstolos. O grande legado missionário na igreja primitiva nos foi transmitido por Pedro e Paulo. Outros discípulos também contribuíram muito, como Barnabé auxiliou Paulo quando os demais não acreditavam na conversão dele. João Marcos, sobrinho e primo de Barnabé, autor do livro de Marcos. Lucas, companheiro de Paulo e autor dos livros de Lucas e Atos dos Apóstolos, Atos 1 e 1. Não podemos deixar de mencionar outros obreiros de destaque que auxiliaram a Paulo, como Tito, que por um tempo foi deixado em Creta, e Timóteo, que foi designado para vários lugares. Então nós temos aqui citados outros apóstolos que foram verdadeiros ícones representativos da obra de missão. Meu querido irmão, quem sabe você aspira a ser um missionário, ou quem sabe está ouvindo essa mensagem como um missionário que foi designado para um determinado lugar. O legado missionário da igreja primitiva foi constituído de homens que receberam uma visão celestial, homens simples, mas com um diferencial: a presença do Espírito Santo em suas vidas. Esse poder ainda está ao alcance de todos. É necessário crer, e assim veremos a glória de Deus. Atos 2. Vimos aqui os expoentes máximos da obra de missão: Paulo, Pedro, Jesus Cristo, Barnabé, Marcos, Lucas. Quem sabe você está aí na África, ouvindo deste fim, foi designado para ser um missionário. Saiba que as marcas dos autênticos missionários foram o poder de Deus para fazer enfrentamento ante os reveses rivalizadores que se nos apresentam no campo de missão. Que bela lição, meu caríssimo. Quão belo exemplo de missão deixou Cristo. E os demais apóstolos, Paulo, Pedro, Barnabé, Lucas, Marcos. Que você seja um Paulo, aonde quer que você esteja. Que você seja um Pedro, aonde quer que você esteja. Não vacile. Saiba que você está responsabilizado por Cristo. É na ordem de Cristo, pelo poder do Espírito Santo e na vontade de Deus que você está aí. Faça a obra de Deus. Vou deixar aqui o questionário. Pois eu sinto o seu renovo.